Olá, turma. Estamos aqui em mais uma aula, cursotaf.com.br. Agora com uma convidada especial, né, a nossa grande amiga, psicóloga, com vasta experiência na área de concurso, atendimento, assessoria, né, para aqueles que pretendem, né, ter êxito no teste psicológico, né, no psicotécnico, enfim. A nossa grande amiga Kelly, né, especialista, uma grande profissional que estamos trazendo aqui, faz parte do nosso grupo treinador, né, e que vai compartilhar a sua experiência, né, na preparação para o teste psicológico. Veja bem, a gente não pensa só na tua aprovação, na teoria ou na parte do TAF, a gente tem que passar em tudo, né? O objetivo do grupo treinador é que o aluno entre, é que ele seja nomeado, é que ele incorpore aquela instituição na qual ele tem escolhido, né? Então, estamos trazendo aqui a doutora Kelly. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Marcelo. Então, tudo bem para quem está em casa? É isso aí, Kelly. Boa tarde. Gente finíssima. Kelly, fala um pouquinho da tua carreira para nós. Bom, Marcelo, como a gente já tinha conversado antes, e agora vamos nos apresentar para o pessoal que está em casa. Sou psicóloga há 5 anos, atendo como consultora para concursos públicos, predominantemente na área de segurança pública, SUSEP, Guarda Municipal, bombeiro militar, polícia militar, polícia civil, delegado, capitão. Bem para isso, para que a gente possa fazer uma consultoria dentro dos quesitos que se pede. Tu atendeu agora no último concurso da SUSEP? Sim. Atendi pessoas tanto para o ensino médio quanto para o superior. Sim, eram 2, né? Eram 2 sim. concursos, né? Uhum. Muito legal, muito legal. Então a ideia é a gente conversar aqui, Kelly, sobre, né, os detalhes, né, os mistérios e como se preparar para um teste psicológico. É possível se preparar? É possível. É possível. E dentro dos aspectos que a gente vai avaliar mais à frente, né, nós vamos conversar sobre isso, também essa preocupação pré-teste é extremamente saudável. Se preocupar para quê? Para a pessoa se preparar? Sim, preparar sim. Por quê? Tu vai pensar, desde o momento que tu acorda e tu pensa, que roupa que eu vou colocar para ir na entrevista? A noite que eu vou ter que dormir para se preparar para se submeter à avaliação psicológica. A questão da roupa, ela tem fundamento mesmo? Tem. A entrevista que se faz na avaliação psicológica dentro do perfil policial, ela é uma entrevista de emprego, não deixa de ser. Ela tem mais etapas, claro. mas é uma entrevista de emprego, Claro, com certeza. Claro. Muito legal. Vamos passar as lâminas aí, André? Vamos lá. Então, né, o trabalho da psicóloga, né? O que a psicologia pode trabalhar em relação aos concursos? Qual é a função do psicólogo com o teste psicológico? Aqui se dá um teste psicológico para um concurso de segurança pública? Assim, nós temos 2 coisas. Temos a avaliação psicológica, né? A avaliação psicológica é todo o contexto. E o teste psicológico é o teste em si. Por que a avaliação psicológica? Porque tu não vai fazer só a testagem. Tu vai depois fazer a entrevista para avaliar o indivíduo como um todo. Por isso que se fala avaliação psicológica. Por que na segurança pública se faz? Porque tu tem, além de tu trabalhar em equipe, tu vai estar numa função de risco, uma função que tu vai exercer por muito tempo, tem a questão do porte da arma de fogo. Então, tu precisa, sim, passar por uma avaliação psicológica, não só uma testagem, uma avaliação. E essa avaliação, acho que ela é constante também, né? Sim. Durante a carreira, né? A princípio, assim, a questão da testagem, tu só tem para entrar. Sim, né? sim. Mas os quesitos da avaliação, que é o quê? O trabalho em equipe, Exato. Hierarquia e disciplina, isso vai durante toda a tua carreira. Toda a carreira, né? Com certeza. Perfeito. Vamos passar a próxima lâmina. Segurança pública, avaliação psicológica. É o que nós estávamos falando agora há pouco, né? Me diga uma coisa, numa situação de, até antecipando algumas questões, mas numa situação de tomada de decisão, né? Aonde entra a parte psicológica numa tomada de decisão? Tomada de decisão, Marcelo, nós vamos desde as pequenas escolhas da vida. Tomo café da manhã? Não tomo. Vou botar roupa rosa ou azul. Desde com quem vou me casar, qual profissão, e até depois que tu estás na segurança pública, para onde eu vou, qual área que eu vou seguir, até depois
na hora da ocorrência, prendo ou não prendo, faço ou não faço, atiro ou não atiro. Então, a tomada de decisão nos permeia todos os dias. Desde que nós tomamos consciência do nosso eu, né? Quando lá a criança fala eu, tomada de decisão. E depois na carreira, ela é extremamente, como posso dizer, usar a palavra certa. Tu acha que também com a experiência, quando tu vai adquirindo mais experiência, tu vai ter a tua tomada de decisão, ela é mais assertiva ou com mais consciente? Depende da tua estrutura. Depende da tua estrutura. Por exemplo, se tu não tem, tu para de tratar aquilo com valia, ou seja, com importância, acaba que indo para uma esfera até de desleixo, por exemplo. Né? Vamos dar um exemplo, o pessoal que está em casa, até para eles entenderem o que a gente está tentando dizer. Claro. Está no atendimento, no balcão, Sim. lá da Polícia Civil, no caso. Ah, mas o que tu quer aí? O que tu quer? Não, a gente tem que... Claro, um ter atendimento inadequado, né? Acaba não Exatamente. tratando bem a pessoa. Ter consciência que assim, ó, aquilo, tu não está decidindo entre a vida daquela pessoa, Claro. mas tu está sim acolhendo ou não Claro. daquela pessoa que está precisando de ti naquele momento. Ah, exatamente. Não, perfeito, perfeito. Vamos passar a próxima lâmina. Então, vamos falar aqui algumas questões muito interessantes, né? Nós temos ali o primeiro item, né? E o tema aqui é a busca pelo perfil adequado. Vamos falar de ansiedade, né? Ansiedade. Ansiedade seria não ter ansiedade. Acho que não é bom, porque aí tu não vai ter ali aquela motivação, tu não vai, né? Tu não vai fazer com ímpeto aquilo que tu quer fazer. Mas o excesso de ansiedade também acho que não é bom, porque tu acaba atropelando, talvez possa perder o controle da situação, aí talvez possa mexer no teu sistema neuronal, teus reflexos vão ficar diferentes, a tua visão vai ficar diferente, o raciocínio não vai ser o mesmo. Né? E o que tu me fala sobre a ansiedade ideal para um teste psicotécnico? Então, assim, a ansiedade, como tu bem colocaste, Marcelo, ela tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que ter ansiedade para me preocupar, sim, né? É o futuro que está ali, preocupar. Mas também não em excesso. O que eu vou fazer com essa ansiedade? Eu posso me preocupar para me preparar para isso, pensar sobre, ou então eu posso me desestruturar, sofrer totalmente por isso, ter tremores, pavor da situação que está por vir. Na realidade, a ansiedade é a questão do futuro, né? Tudo que tem a ver com o futuro. Aí, quando a gente fala que está demais, é excesso de futuro. Eu estou me preocupando demais com o que vai acontecer. E não estou conseguindo canalizar essa preocupação para algo que seja construtivo para mim. E sim, acaba me sabotando. Vê, a ansiedade ela é uma situação tão complicada. Eu fico imaginando, tu tá ali na antessala para participar de um teste psicotécnico na qual vai decidir a tua carreira, né? Sim. E aí a frequência cardíaca aumenta, tu começa a suar as mãos, tu começa a vir coisas, geralmente informações negativas aparecem na tua cabeça, né? Tu vai começar a mentalizar coisas que não são boas, aí tu começa a ter dor de barriga, e aí tu vai no banheiro, e aí tu senta, levanta, vai e volta, e as pessoas estão te olhando, e tu também está olhando aquelas pessoas. Kelly, me diga uma coisa, como é que eu faço para controlar isso numa situação, né, de pré-teste? Né? Vamos falar de ansiedade pré-teste, né? Porque isso também pode ser determinante para o sucesso, né? Porque eu estou lá, falta 10 minutos para ser chamado, pode faltar meia hora para ser chamado. Acho que quanto mais tempo, pior. Né? E tu não sabe o que tem lá do outro lado. Não sabe também qual é o olhar daquela profissional sobre ti. Que acho que isso também acho que rola muito, né? De como é que essa profissional está me avaliando? Como é que ela me enxerga? Né? Será que isso é subjetivo da opinião dela ou existem as técnicas que ela usa? Enfim, mas aí já tem duas perguntas numa só, né? Como que é o olhar do profissional sobre aquela pessoa que está ali em desvantagem porque ela está sob teste, então ela não está no seu estado normal, né? Então, consequentemente, que as respostas ou a forma como ela vai se comportar não é a maneira do dia a dia dela, né? Então, como ela consegue ficar no prumo, né? No equilíbrio? Bom, vamos por partes, então. Assim, não, mas é isso aí, né? Acho que é por aí, né? As dúvidas vão surgindo, vamos voltar ao contexto da sala de espera. Então, assim, tu estás numa situação de avaliação, né? Para um
para não só um emprego, para uma carreira, a vida toda. Então, assim, tu pode passar, tu tá numa pré-entrevista para algo que, de repente, tu vai exercer por 30 anos. Então, assim, o que acontece? Tu tá com 10 pessoas na tua sala e tu sabe que tu vai ser avaliado. Então, já sai um da sala, um tá mais felizinho, tu, opa, né? Tá bem. Sai um mais cabisbaixo, nossa, daí já cai a casa. Exatamente, tu já deu para mim, deu para mim. Não, essa daí é aquela que roda todo mundo, porque aí começa a vir as crenças, aparece né? o carrasco, a carrasca. Exatamente. Aí assim, não, essa aí já passou a cota dela, vem todos um monte de... Nesses anos todos eu já vi todas essas histórias, né? Sim, sim. Então, assim, ó, o que a gente pode falar ao pessoal que está em casa, que está acompanhando a gente? Tá na sala de espera, tá? Tá na sala de espera. Qual é o trabalho do psicólogo com isso? Quando tu vai lá comigo, a gente vai conversar, eu vou o quê? O que a gente vai fazer com essa sala de espera? Vamos tentar aproveitar, vamos ser produtivo esse tempo. Vamos fazer uma técnica de relaxamento. Para quê? Para que quando tu entre nessa sala, teu tom de voz esteja no tom adequado, tu esteja o quê? Com teu... Controlou a frequência cardíaca. Já controla mais a frequência cardíaca, né? Isso, exatamente. Tu vai ver que assim, ó, que até depois que tu respira corretamente, até tu vai sentir uma tonturinha aqui no cérebro, porque tá o quê? Tá oxigenando. Claro. Né? Então, assim, ó, influencia? Claro que influencia. Por quê? Tu pensa, vamos pensar em duas situações, tá? Tu vai estar sendo avaliado, tá? A psicóloga, ela tem o perfil, né? Ela tem o perfil que tu tem que atingir. Ela vai somar isso com o quê? Com o resultado das tuas testagens com a entrevista. Né? Então, é um resultado, não é só testagem, nem só entrevista. É uma soma, por isso é a avaliação que nós tínhamos falado no começo. Então, o que acontece? Tu vai entrar lá, tu já vai entrar... E aí, psicóloga? Né? Já com aquele tom de voz chegou alterado. Muito forte, né? Exato. Já vai apertar a mão dela, vai quebrar a mão dela. E ela tá ali, né, magrinha, coitadinha, ou então, né? Enfim. Já vai sentir aquela desestrutura. Claro. Porque tu já chegou alterado. Claro. Isso te desabona? Não, mas é algo que tu pode evitar. É algo que tu pode evitar. Mas então, tu já mostra, se tu chega dessa forma, vamos falar assim de forma bem simples, desregulado. Se tu chega um pouco desregulado, tu já mostra que tu não consegue ter controle em situações adversas, ou que tu não consegue te organizar em situações adversas. Seria isso? Isso, assim, ó, ela vai também avaliar isso. Ela vai perceber o quê? Principalmente na área de segurança pública. Por que eu te digo isso? Está sendo ali avaliado. Ou seja, para uma entrevista de emprego, ele sabe que está sendo avaliado, qual é o nível de ansiedade. Ela já espera algo. Mas eu penso assim, se uma pessoa não consegue se controlar, ou então está totalmente desestruturado, desequilibrado nesse primeiro encontro, o que resta para ele lá na decisão de tiro? Exato, lá no front? Exatamente. É isso que a gente tem que pensar. Exatamente. A avaliação vai te deixar com ansiedade, o nervoso? Claro que sim. Mas, tá, vamos ser... como eu poderia falar? Agora me diga uma coisa, e se aquela pessoa que surta? Na avaliação? O medo, né? Porque eu fico pensando assim, eu como treinador, eu trabalho com atletas, e tem aquele que tem medo de perder. Uhum. Então, acredito que na avaliação pode ter aquele que tem um medo de rodar no teste, né? Também. E esse medo, ele vai acompanhando ele, né? E no judô, que é o esporte que eu pratico, né? A gente aprende que quem teme perder já está vencido. Uhum. Isso se aplica também num teste psicológico? Se tu vai com muito medo de perder, tu pode te atrapalhar nos testes? Ou tem que deixar fluir o teste, te centrar para o teste? Sim. Quando tu vai fazer o teste, alguns comportamentos automáticos tu tem que deixar de lado. Por exemplo, a gente está muito acostumado lá a fazer um e-mail novo, fazer uma rede social nova, aceitar, pronto, começa a usar. Na avaliação não é assim. Assim como na vida, né? Não é assim. Tu tem que se centrar e saber o que tu está fazendo. A questão do medo também, tu está sendo avaliado. Tem medo de não saber fazer, mas é o quê? São raciocínios que tu vais estar fazendo. O que eu queria falar antes, a questão do proporcional, né? A proporcionalidade que tu tem que ter. Qual é o medo? Vendo tanto na ansiedade, aplica a proporcionalidade, tanto ao medo quanto à ansiedade. Qual é a proporção que eu tenho que ter disso? É o mesmo medo que eu tenho de ser assaltado lá na rua? Vamos dizer, não é o mesmo medo.
a mesma ansiedade de perder um ente querido, não. São ansiedades diferentes, então ela tem que ser proporcional com o momento. Assim como existe a proporcionalidade da defesa. Claro, né? exato. É por aí, né? Exato, então tu tem exato, que ter, é mesmo. e vai acompanhar isso em relação à proporcionalidade da defesa numa situação prática, né? Com certeza. Ah, beleza. Com certeza. Nós temos outro assunto aqui também que é agressividade. A agressividade, ela faz parte do ser humano, né? Todo mundo tem um índice de agressividade um pouco mais elevado, outros menos, né? Mas todo mundo tem algo de agressividade. Mas o pior de tudo isso é que a agressividade ela é necessária. O pior de tudo isso é quando tu não tem controle sobre a sua agressividade. E a tua agressividade vira violência. Né? Se a tua agressividade passar para a violência, aí essa pessoa ela já vai para outros níveis, né? E níveis não desejáveis. Então, como é que tu avalia, qual é a dica que tu pode dar para a pessoa, se ela se percebe agressiva, falta de agressividade, ou daqui a pouco ela é violenta, e se ela tem uma tendência a ser violenta, o que dá para trabalhar em cima disso para a pessoa se ajustar nesse sentido, porque é um item que vai ser avaliado, né? A agressividade diferente da violência, né? A agressividade no sentido da tua capacidade de indignação, de levantar amanhã, de buscar o melhor para ti. Isso sim. Quando tu percebe, tem pessoas sim que tem uma agressividade maior e que precisa de alguma forma sublimar isso, que a gente diz o quê? Canalizar uma característica tua para um bem da sociedade. Vamos dizer que eu, Kelly, tenho muita agressividade, tenho aquela brabeza que se diz, né? O que eu vou fazer? Bom, eu percebo que é uma característica minha, vou transformar ela para algo produtivo para a sociedade. Quem sabe, Marcelo, eu vou te procurar e vamos fazer um judô. Tu acha que os esportes de lutas podem controlar a agressividade? Com certeza, a gente canaliza. A gente coloca aquela agressividade para algo tem produtivo. Tem estudos sobre isso. Claro que sim. Né, o Dr. Franchini, lá em São Paulo, ele fez um trabalho já junto com outros doutores na área da psicologia do esporte, e que o treinamento de lutas, né, e até as competições, elas ajudam no controle da agressividade, em especial em crianças, né? Então é muito legal já inscrever crianças nas lutas, mas claro, bem orientado, né? Que dá um controle de agressividade muito legal. Então, daqui a pouco, se a pessoa se percebe muito agressiva, ela pode entrar numa modalidade esportiva de lutas para já ir trabalhando essa questão do controle da sua agressividade, canalizar ela com objetivo, com técnica e com regras. Exato. O pessoal que está em casa, e tu já deve ter ouvido falar, quando a criança está muito agitada, mas vamos cansar esse guri, vamos cansar essa guria, não é assim? Sim, então, exatamente. Assim, tá aí. Vamos botar essa guria no judô, vamos botar na escolinha de futebol para correr um pouco, se cansar, tá aí. Claro. E aí, vamos canalizar essa energia toda, essa agressividade. Vamos lá, vamos canalizar para uma coisa boa, não para violência. Claro. Para algo assim, para motivação para a vida. Vamos buscar algo melhor. Não, e a atividade física vai liberar endorfina, né? Então tu vai começar a treinar, e aquela coisa, aquela raiva, aquela gana que tu tinha vai ser substituído pela endorfina, e depois vai dar o prazer, né? A satisfação, o prazer da missão cumprida, né? Através do treinamento, vai ter ali teus colegas que vão estar compartilhando aquele abraço, né? Do colega. É uma coisa muito interessante. Tu sabe que quando a gente abraça, né? O toque, né? A gente libera um hormônio chamado oxitocina, né, que é o hormônio do prazer, do compartilhamento, né? Então é importante trocar esses hormônios, né, de endorfina, oxitocina, através do abraço, através do toque, né, através do convívio. E o esporte proporciona muito isso. É muito legal. E o que tu me diz mais sobre a agressividade? É aquela pessoa que ela realmente acha que ela é violenta. Olha, eu sou muito violenta, eu não posso ter uma arma. O que faz com uma pessoa assim? Tá, e aí a gente vai também às questões dos limites, né? Os limites internos e os externos. Então, assim, eu sou uma pessoa agressiva. Procurei ajuda, procurei esportes. Não foi suficiente, então eu vou procurar outros tipos de ajuda. Outros limitadores. Por exemplo, pode ir no psicólogo ajudar com técnicas, com certeza. No teu consultório tu atende pacientes nesse sentido? Sim.
E até, às vezes, crianças, né? Que os pais percebem, assim, olha, o fulaninho, ele é muito agitado. Normalmente vem assim, com Quais essa são os queixa. primeiros sinais que tu vê numa criança, assim, ou, por exemplo, a mãe ali ou o pai que está nos assistindo agora. Aí tem uma criança, tem um filho, né? Tem um sobrinho, talvez um amigo, enfim. E quais são os primeiros sinais que a gente pode avaliar? Tipo assim, esse menino tem que fazer um esporte porque ele tem um nível de agressividade. Quais são os primeiros sinais? Normalmente, o que os pais falam? Ou na escola, que é onde a criança é chamada a responder algum resultado e a conviver. Saiu da primeira sociedade, que é a família, né? E depois foi para a escola. Aí, normalmente, é com os irmãos menores, né? Ou maiores. Ali que acontece as questões assim de bater, morder, e depois na escola, né, que é a segunda sociedade que a criança está. Aí eles nos procuram por causa disso. Aí o que acontece? Aí não tem receita. Aí a gente vai olhar o que a família, né, tem condições de fazer, o que ela está disposta a fazer, e aí a gente faz um plano para aquela criança. Por exemplo, a gente vai lá, o fulaninho, mas tá mordendo, tá fazendo isso, mas em quais momentos? A gente vai ver qual é o gatilho dessa agressividade. A gente vai avaliando, vai estudando. Qual é o gatilho? É só em casa? O gatilho. Na escola? E no adulto também. No adulto também. Ele tem um gatilho. Com certeza. Aí o adulto, o que faz? A gente consegue fazer uma conscientização maior no adulto. Porque assim, tu vai na terapia ou então nos exercícios, a gente faz o quê? Ensina, com a psicoeducação, ao adulto a se conhecer. Por exemplo, Marcelo, tu percebe que quando acontece isso, né? Tu faz um feedback. Marcelo, tu já percebeste que quando acontece isso, tu faz isso? Aí tu vai... Claro, é verdade. o autoconhecimento. Exatamente. Aí o que acontece? Então, daí a gente vai aos limites, vai aos limitadores. Tá, Marcelo, então, quando acontecer isso, tu vai fazer o quê? Vou fazer isso. Não, vou fazer aquilo. Eu fiquei brabo hoje de manhã, mas eu sei que às 8 horas eu tenho academia e vou socar um saco de areia. Claro. Consegue fazer os Então, limitadores. daqui a pouco uma pessoa que é candidata a um cargo, né, seja polícia, brigada militar, enfim, e ela tem uma característica, se ela é criticada, ela fica agressiva, né, e a crítica faz parte do dia a dia. Faz. Né? Então, tu vai ser, às vezes as críticas às vezes vão ser bem pesadas, às vezes vão ser leves, às vezes, enfim. Como é que ela vai lidar com isso? Então, ela sabendo quais são as consequências, ela vai saber policiar o seu comportamento, né? Vai saber controlar o seu comportamento, a sua impulsividade, que é o próximo item nosso aqui, é a impulsividade. Tá? Então, qual é o link que a gente pode falar sobre agressividade, onde acho que é muito tênue, agressividade e impulsividade. Qual é o paralelo que tu poderia falar para nós em relação a isso? Impulsividade e agressividade. Tá, assim. O funcionário público em si, vamos focar, né? Aqui o da segurança pública. O que acontece? Ele é cobrado sobre várias esferas. Ele mesmo, ele com a família, ele com o chefe, ele com a sociedade. Então, ele é cobrado de várias esferas, né? Então, assim... falando em autoconhecimento, né? Então, assim, se ele se conhece, ele consegue controlar isso e consegue canalizar isso para outra questão. Então, assim, se ele não tem porque a agressividade e a impulsividade, elas podem estar juntas ou separadas, né? Vamos dizer assim, a pessoa é agressiva, né? Tudo aquilo que a gente já falou, mas ela sabe, ela se conhece. Então, a questão dos impulsos que a gente tem, o impulso é aquela questão mais instintiva, né? Impulso, pá. Deu, tomou. Seria tipo, sem pensar? Sem pensar, impulsivo. É o id? Fiz o impulso aqui. O id na psicanálise, né? Mas, assim, aquela questão, fiz sem pensar, o impulso, o que eu faço? É a resposta rápida. Então, assim, se a pessoa... é agressiva e não tem essa agressividade controlada, a impulsividade se dá de uma forma violenta é muito maior. Sim. Porque tem uma coisa, o Marcelo, que é meu chefe, brigou comigo. Eu tô braba. Eu vou lá pro banheiro respirar. Vou lá comer um negrinho, né? Vou comer um doce agora, porque eu tô muito irritada. Difícil que eu pegar e te dar um soco. Sim. Totalmente diferente. Então, claro. Assim, para onde essa impulsividade vai resultar no quê? Né? Eu vou respirar? Não. Vou te xingar? Não. O que eu vou fazer com ela? Então, assim, vontade, a gente tem de fazer muitas coisas, mas o quê? Quais vão ser meus limitadores?
Controle da impulsividade, interessante, né? Porque eu acho que de repente a gente não pensa nisso, né? Como que eu controlo? Na verdade, será que eu me dou conta que eu sou impulsivo? Né? Eu não sei, será que você se dá conta que é impulsivo? Acho que a gente tem que avaliar isso, por isso vai aparecer lá no dia. Fica a pergunta. Né? Isso aparece lá no dia, né? Acho que é até melhor fazer um simulado daqui a pouco, né? Agendar aqui com a doutora um simulado do psicotécnico, ou então ter uma consulta, uma avaliação geral, né, sobre isso. Não quer dizer que tu vá fazer o psicotécnico com ela, mas enfim, fazer ali uma situação na qual tu te coloca em teste para ver como te comporta, né, e ter controle da impulsividade. Em situação de competição, fazendo um paralelo, né, se tu vai competir, tu tem que pensar nas tuas técnicas, tu tem que pensar nas técnicas do teu adversário e tentar ganhar dele ainda, e ainda mais, não perder a vontade de vencer mesmo em situações desvantajosas. Né? E olha só a situação, né? Então é mais ou menos esse é o conceito, acho que esse é o cenário que o concurseiro passa, né, no dia, tanto no TAF, que é a nossa especialidade, mas acho que também no dia da prova teórica, como também no teste psicológico, né? Isso é... Agora, tem a capacidade intelectual, então tu também tem que ter a capacidade intelectual de entender tudo isso que a gente está falando, né? Exato. A visão geral, né, que a gente fala, o contexto. Vamos avaliar o contexto. Tanto lá contigo na avaliação física, né? Sim. Desde antes, nossa, eu tenho que me preparar, tenho que seguir as dicas do Marcelo. Também na questão da psicologia. Aquilo que a gente estava falando da psicoeducação. Eu sou impulsiva. Isso vai me prejudicar? Vai. Quem sabe eu vou procurar alguém para que eu possa controlar isso. Claro, para que eu possa melhorar esse meu aspecto. Claro. Porque eu sempre digo assim, tanto aqui vou dizer para o pessoal em casa, como eu digo para o pessoal que me procura na clínica, assim, normalmente as pessoas dizem assim, Kelly, o que ele vai me perguntar de qualidades e defeitos? Gente, não tem qualidade e não tem defeito. Existem características tuas. Tenho certeza que qualquer característica tua, ela te ajuda em algum momento te prejudica. Sim. Desde assim, características físicas, tu ser baixinha, tu ser alta, tu ser branquinha, sim, tudo te prejudica em algum momento. Sim. E te ajuda em outros. Sim. E assim são das questões da personalidade. Ou seja, Kelly, como defeito, eu sou muito organizada. O que acontece? A questão não é ser organizado. Por que tu acha que isso é um defeito? Porque me incomodo demais se alguém chega na minha casa e já tira algo do lugar e tal. Sim. Mas isso com certeza te ajudou em algum momento. Então, assim, claro, a gente vai vendo por esses aspectos. Dá para tirar o melhor em qualquer situação, né? Exato. Então, assim, eu sou muito impulsiva. Por que tu acha que tu é impulsiva? No que te prejudicou? A pergunta-chave é, claro, mas por que te prejudica? Porque se ela considera que é um defeito, é porque prejudicou em algum momento. Claro. Então, assim, claro. Vamos repensar nisso. Vamos voltar nessa situação e vamos ver o que a gente pode fazer diferente. Perfeito. Na questão da capacidade intelectual também, avaliar o cenário também que tu te encontra, né? Que dependendo do cenário, do contexto na qual tu está fazendo parte naquele momento, tu tem que ter um comportamento X ou um comportamento Y e te adaptar àquela situação. E tem uma pergunta que seria a seguinte, a pessoa que é muito impulsiva, ela pode em algum momento ser insubordinada ou ter ali um período de insubordinação com os seus superiores, porque na área da segurança pública tu vai lidar muito com o superior. Né? Se tu vai fazer concurso para inspetor, escrivão de polícia, tu vai ter que lidar com delegado, com chefe de polícia, comissário, são teus superiores. Na brigada militar vai ter o coronel, vai ter o major, vai ter, enfim. Então, tu não pode ser impulsivo com teus superiores, né? Será que isso pode dar algum problema? São pautadas na hierarquia e na disciplina. Né? Então, assim, impulsividade. A gente não pode... vamos ver para qual tipo de impulsividade. Impulsividade de ser... partir para a violência, para ser mal educado. Não, a impulsividade vamos usar no modo positivo. Por exemplo, deu alguma coisa errada e eu vou pensar na melhor forma de resolver aquilo e vou agir. Aí tu é proativo. Exato. Ir para a proatividade. A tua impulsividade tem que se tornar proatividade. Capacidade de indignação, isso sim. Isso sim. Agora, assim, tu tem que pensar, por exemplo, bem pertinente isso que tu pergunta. Kelly, eu não levo o desaforo para casa.
Não aceito de ninguém. Não aceito de ninguém. Quem que ele pensa que é? Bom, vamos repensar isso. Vamos pensar assim, existem formas e formas de se falar a mesma coisa. Ou seja, ele te falou alguma coisa, tu não concordou. Vamos repensar essa situação. Olha, posso colocar meu ponto de vista? É totalmente diferente do que tu Claro. a tua opinião. Claro. Vamos pensar. Kelly, mas eu tô me aguentando. Não, respira. A então, força contra a força nunca dá certo. Não. Tem que ser flexível. Exato. Assim, tu acha, por isso a importância do autoconhecimento. Tu percebe que naquele momento tu vai colocar os pés pelas mãos. Tu não vai conseguir. Então não fala naquele momento. Olha. Fala depois. Posso falar com o senhor daqui um pouco? Respira 3 vezes. Vai tomar uma água. Exato. Respira, vai tomar uma água. Se não der naquele dia, no outro dia. Pessoal, o exercício respiratório dá muito certo. Depois nós vamos ter uma aula aqui sobre relaxamento e exercício respiratório. Mas dá muito certo. Deixa eu passar aqui para um outro tópico aqui, que é o raciocínio lógico. O que tu me diz sobre o raciocínio lógico? Até, inclusive, tem a prova de raciocínio lógico. Dentro do perfil, tanto da Brigada Militar quanto da Polícia Civil, é cobrado o raciocínio lógico, né? Então, assim, o que eu posso dar de dica para o pessoal? Pessoal, vamos exercitar o raciocínio lógico. Vamos fazer joguinho de memória, fazer de caça-palavras. Ai, Kelly, mas coisa boba isso. Gente, tu exercitar. Existe Palavra cruzadas, né? Palavra cruzada, exato. Vamos fazer joguinho da memória com o filho. Vamos jogar quebra-cabeça. Tem joguinhos de celular que tem isso para te raciocinar. Legal. Então, assim, gente, porque existe aquela memória destreinada. A gente entra na memória, né, o raciocínio. Vamos fazer joguinho, vamos brincar a ludicidade. Porque a gente está muito no automático, aquilo que a gente falou, no comportamento automático. Vamos pensar naquilo. Se quebrar a rotina, já vai começar a trabalhar de outra maneira. Muda a rota, né? Tu parar para pensar sobre aquilo que tu está fazendo. Isso também é raciocínio lógico. Eu falo para meus alunos, né, que, por exemplo, quando o pessoal chega na sala de aula, todo mundo senta no mesmo lugar. Todos os dias. E aí, se alguém senta no teu lugar, parece que está te invadindo, né? Então, quebrar a rotina, né? Senta em outro lugar, muda, né? Faz outras coisas, né? Outras experiências. Isso acho que vai te estimulando, seria isso? Te sai da área de conforto e te permite viver uma outra experiência e ver aquilo que tu sempre vê de uma outra perspectiva. Claro. Já vai estar trabalhando essa questão. Se estimulando. Exato. Sensacional. Aqui nós temos aqui também um assunto bem interessante, que é a memória visual, memória recente e memória remota. Memória visual, acho que muito importante para quem vai trabalhar na área da segurança pública, né? E a memória recente e a memória remota. O que é isso? Bom, a memória visual, o pessoal aí, que vai fazer segurança pública, que vai fazer a testagem psicológica, né, por questões da arma de fogo, também pede bastante a questão da memória visual. Como é que eu treino isso? Assim, olha, a gente vai fazer uma potencialização, né? Vamos potencializar essa característica. Vamos começar a olhar revista, olhar rostos. Olhei para uma mulher na rua. Olha, ela estava com uma bolsa vermelha, uma calça laranja e ela tinha um cabelo preto. Depois vamos olhar outro. Olha aquela criança, ela estava com a camiseta do Mickey, a bermuda do Pateta e um tênis branco. Por quê? Exercitar essa memória visual. Placa de carro, modelo de carro, mulheres, né, que a atenção é mais concentrada para a vitrine. Passei pela vitrine, o que eu olhei naquela vitrine? Olhei 2 saias, 2 bolsas. Quantos manequins tinham? Como é que era esse manequim? Onde é que estava o preço? Homens. A placa do carro, o modelo do carro, que tipo de adesivo que tinha, que tipo de arranhão tinha. Esses detalhes que é importante. Vai estimulando. Memória remota. Para de salvar todos os números do celular. Não vai só no automático. Pega o número do marido, da mulher e disca. Vai exercitando essa memória disca o número em vez de direto na memória. Disca 3588-6371, vamos lá. Sim. Aí eu vou discar 3588-6371. Exercitar a tua memória de curto prazo, exato, né? Aquela memória que é rápida, né? É um telefone rápido. Isso, esqueci. A memória recente é para isso. Esqueceu o número do celular, vai lá, olha de novo e digita de novo. Não vai só no automático. A remota,
Tenta lembrar, vai lá conversar com a avó, com a mãe, como é que era a minha roupa do meu primeiro aninho, como é que foi o bolo, como é que foi a festa. Ela vai gostar de falar isso contigo e tu também vai começar a reavivar algumas memórias. E tenta relembrar aquilo que ela está te contando. Exato. Perguntar alguma coisa do teu passado, mas bem distante, ela vai lembrar. Claro. Que é interessante, né, que as pessoas de mais idade, elas lembram de coisas bem antigas, né? E com detalhes, né? Em detalhes, né? É bem interessante. Aí tem que entrar nesse mundo. E, ó, pessoal, aí a dica aí de trabalhar a questão da memória, né, que é um dos testes, né, de todos os psicotécnicos tem um teste de memória, né? É necessário treinar dessa forma. E o relacionamento interpessoal, né? Como é que tu lidar com um grupo, trabalha em equipe? Pô, tudo bem, ótimo, ninguém é perfeito, né, Kelly? Ninguém é perfeito. Bom, e se a pessoa não sabe trabalhar em equipe, como é que ela resolve isso? Bom, gente, aí vai naquela questão das características que a gente falou. A gente não sabe lidar em equipe, então ela vai ter que procurar fazer algo que ela não precise trabalhar em equipe. Na segurança pública é muito difícil, porque a tua vida depende do teu colega e a vida do teu colega depende de ti. E é possível que ela possa se desenvolver? Por exemplo, ela não sabe trabalhar em equipe, talvez não tenha sido estimulada. Então, daqui a pouco é possível dela começar a participar de grupos, ou começar a frequentar clubes, ou procurar se aproximar como é que ela pode treinar? A gente parte do princípio que a gente pode se adaptar a qualquer situação e treinar o nosso cérebro. Como é que ela poderá treinar esse cérebro para ter essa característica, buscar essa característica dela de trabalhar em público e em grupo? Assim, tem as características que são tuas, né? Tu tem. E tem outras que tu busca, que tu vai atrás. Então, assim, a questão de trabalhar em grupo, para o pessoal que está querendo entrar, que não passou por essa fase da avaliação, ela vai ter que sim verificar algumas questões. O que ela pode trabalhar isso? O que ela pode melhorar? As questões de grupo. Depois, no curso, com certeza, ela vai aprender muito mais sobre o espírito de corpo, trabalhar em equipe, a importância do teu colega. Mas, assim, para quem quer antes, né, algumas dicas. Procura pensar mais não só em si, sai um pouco das redes sociais pela internet e vai procurar as redes, o social de verdade. Qual é a característica de uma pessoa que não trabalha em grupo, não trabalha em equipe, assim, até pra gente, porque a pessoa tá ali, ela nem sabe que ela é assim, né? Então, tipo assim, pô, acho que isso aí sou eu, né? Ou, isso aí acho que é a minha amiga, vou falar para ela, o meu amigo, vou falar para ele. Me dá assim duas características. A pessoa que não sabe trabalhar em equipe, ela tem essa e essa característica. Ela é individualista, pensa muito em si. Ela fala assim, tudo é eu. Eu. Vamos dar um exemplo numa conversa, só uma conversa entre nós dois. Aquela pessoa que não sabe te escutar. Ela falou da vida dela, porque eu fiz isso, porque eu comprei aquilo. E aí quando tu vai falar, ela vai pro celular. Não dá bola porque tu fala. Não esse é um. Ou seja, é a minha importância. Eu tenho uma amiga assim. É mesmo? Olha, já tá identificando. Eu também tenho uma amiga assim. Ela fala, eu fico escutando. Aí, deixa eu te contar do meu projeto. Agora eu não posso pegar, eu vou no banheiro aí. Pois é, quando eu vou falar não tem, né? Exato. E tu vê isso nas questões de grupo, nas decisões. Vamos dar um exemplo pro pessoal que está ali. Lá na questão da escala. Na escala do trabalho. Sim. Por exemplo, vai lá, Kelly, olha, Marcelo, eu tenho que fazer isso porque tem meu filho, porque tem meu marido, porque tenho que viajar, não sei o quê, tá, resolvi minha vida. Aí chega na vez do Marcelo, tá, Marcelo? Não, tá. Troca comigo essa escala aí. Eu já resolvi minha vida, agora o que tu fez. Né? Aí vamos ver para outra questão, na questão da agressividade que a gente estava falando. Sim. Aí o Marcelo é uma pessoa mais passiva. Sim. Aí ele vai dizer, tá bom, Kelly. Tá bom, resolveu a tua vida. Aí vai chegar de novo no outro feriado, eu de novo. Marcela, sim, eu tenho isso para fazer, tenho que falar. E tu, tá bom. Aí tu pensa que quantos feriados o Marcelo vai passar trabalhando porque ele não teve essa capacidade de indignação comigo. Sim, aí a pessoa acaba abusando da outra. Exato. Aí se o Marcelo não diz, não, só um pouquinho, Kelly. Tu já folgou aquele feriado, agora deixa eu folgar. Vai se sobrepondo. Claro. Interessante. Aí, pessoal, vamos ficar atento a esses detalhes aí, né? Daqui a pouquinho a gente está numa situação, aí tu acaba deixando passar. Então, aqui é o momento de a gente aprender essas questões. Aí nós temos um outro assunto aqui, que é o juízo crítico. O que é juízo crítico? A tua capacidade de fazer decisões segundo os julgamentos corretos. Ver uma situação, e aí, o que eu faço?
Tipo assim, o momento certo, atiro ou não atiro? Prendo ou não prendo? Isso, através dos teus princípios. Então, assim, eu vou... Vai lá muito mais na tomada de decisão, né? Porque é rápido, né? O juízo crítico é... Vou fazer ou não vou fazer? É segundo a minha moral ou não é? Eu vou fazer isso... Está dentro da legalidade, mas eu faço ou não faço? Claro, todas essas questões. Esse juízo crítico, então, vem também da tua formação, né? Também. Vem da questão ética, moral. Exato. Né? Então, vai conflituar com a tua ética, com a tua moral, teus valores, princípios. Exato. E mais tudo que tu aprendeu no meio acadêmico. E a tua capacidade de decidir sobre isso. E depois tomar a decisão daquele valor, aquela situação que está acontecendo. Isso. Mas que a gente falar em juízo, né? Estou falando consciente. Claro. Sei o que eu estou fazendo. Claro. E a criticidade. Claro. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. André, vamos passar a próxima lâmina? Aí que nós temos ali, então, Kelly, me fala ali um pouquinho sobre os testes. Né? Existem vários tipos de testes? Sim, existem vários tipos de testes. Existem os testes projetivos, os psicométricos. Então... Como é o nome? Projetivos e os psicométricos. E qual é a diferença de um para o outro? O projetivo é quando tu fala de si, né? Provavelmente o pessoal já fez lá no trânsito, teve que desenhar uma árvore, um menino. Os psicométricos é onde tu mede, né? Tu vai fazer várias questões de pergunta, tu vai medir alguma característica. Tá. E aí depois tem as entrevistas. Isso, é entrevista. Por isso que a gente fala em avaliação psicológica. Porque a avaliação não é só testagem, é o resultado das testagens com a entrevista. Tu vai ser avaliado em 2 momentos. Ou seja, ela vai ter o resultado dos teus testes e vai te avaliar na entrevista. Essa entrevista, ela confirma o que dá ali no teste? Exato, é para isso, para te confirmar e tirar algumas dúvidas. Tá ali, olha, a memória ali do Marcelo deu um pouco baixa aqui o score. Vamos ver, será que aquele dia como é que ele estava? A ansiedade deu um pouco alta. O que aconteceu? Vai dizer, sei lá, furou meu pneu antes de eu vir, fiquei mais ansioso e tal. Isso interfere. Opa, tá aqui, ó, fatores externos, mas aí aparece depois na entrevista, consegue tirar a prova disso. Isso aí. Perfeito. E as estratégias e técnicas, né, que a gente poderia usar para o dia. Chegou o dia. Esse é o dia. A prova é hoje. É daqui 1 hora. Quais são as estratégias e técnicas que eu posso, ou se existe, né? Porque, na verdade, a pessoa tem que ser ela mesma. Não é isso que a gente está querendo dizer, que ela não vai ser ela mesma. Mas qual é a estratégia até que ela pode se organizar para ir para uma prova? Isso. Não só para uma prova, para uma entrevista, para um evento importante. Claro, um evento importante. Isso. Vai decidir a carreira dela. Exato. Então, assim, às vezes o pessoal ele me procura e diz, Kelly, eu quero fazer um treinamento contigo e tal. E acha que tu vai fazer e te dá as respostas dos testes. Não é assim. Além de ser antiético, não é assim que funciona. Isso não pode, né? Não pode. E assim, eu vou te dar aqui, o resultado A, B, C e D desse teste. Aí a psicóloga, né, porque tu tem vários testes que se avaliam a mesma característica. Ela te deu um outro teste, meu Deus, tu nem sabe o que fazer. Aí acabou. Por isso que a gente faz uma potencialização das habilidades. A gente vai lá, te avalia e vê. Tem que ter várias habilidades. Exato. É como um atleta, ele tem que ter várias habilidades. Ele tem que saber correr, saltar, ele tem que ter força, tem que ter velocidade. Exato. Eu vou verificar aqui que tu tá com a memória destreinada. Marcelo, vamos fazer um joguinho, vamos fazer aqui. Tu começa, não, tu tá com desatenção, tu tá fazendo isso muito automático. Vamos parar um pouco. E é isso que a gente faz, a psicoeducação. A mesma coisa assim, na entrevista. Gente... Psicoeducação, muito interessante isso, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Exato, psicoeducação. Exato. Né? Vamos parar e pensar nisso. Tu te repensar, tu te conhecer, claro. Repensar para poder fazer diferente e melhor. Muito legal. Então, assim, lá o pessoal, vamos dar algumas dicas, né? Vamos lá. Pessoal, na entrevista, né? Tá naquela sala, naquele momento que a gente falou lá atrás. Tá muito nervoso e tal. O que faz? Vamos fazer um exercício de respiração. Tu pode fazer sentado. A gente pode fazer aqui. Tu pega, tu vai estar respirando, né? Quando tu inspirar, tu contrai. Aqui, tu tá na sala de entrevista, todo mundo ali, todo mundo do teu lado. Tu vai aqui,
bem assim, calmamente. Tu inspira e contrai todo o teu corpo aqui, ó. E quando tu for inspirar, tu relaxa. Expirar, perdão. Na inspiração contrai, na expiração relaxa. Relaxa. E aqui, ó, sentadinho, Marcelo. Fecha a mão. Tá aqui a sala cheia, tu tá aqui, ó. Firma, inspira, depois solta. Contrai e depois isso vai ajudar. relaxa. Em vez de tu estar prestando atenção no que o outro saiu chorando, saiu feliz, claro. tu tá concentrado em ti. Claro, claro. Naquele momento, o único adversário que tu tem é tu mesmo. E com esse exercício respiratório vai controlar, vai ter um controle dos teus sistemas. Exato. Então, assim, tu vai respirar aqui, tu vai oxigenar teu cérebro, tu vai aqui, ó. Inspirou, contraiu, ficou uns segundinhos ali, expirou, relaxa. Uma outra questão também é não ficar com a cabeça cheia de coisa, tenta esvaziar, Isso, né? Porque o que acontece? Enquanto tu está respirando, prestando atenção na tua respiração, as tuas crenças, todos os teus pensamentos que estão ali aumentando a tua ansiedade, tu traz pro hoje, pro agora, pro momento que tu está vivendo. Não, agora eu não estou sendo entrevistada ainda. Eu estou aqui respirando, estou aguardando. Aí o que acontece? A pessoa que vai fazer esse exercício vai perceber que o aperto de mão dele vai ser mais controlado, claro. o tom de voz dele vai estar melhor, controlado, vai dizer, bom dia, Marcelo, claro. Tudo bem? Não vai chegar descontrolado, exato. Gritando, né? Até a força que ele vai impor no aperto de mão vai estar controlado. Tu não pode ficar pensando o que tu vai falar. Na verdade, tu tem que esvaziar teu cérebro, fazer o controle respiratório, esvaziar teu cérebro, relaxar, e na hora de entrar em cena, dá o start. O momento de pensar na entrevista teria sido antes. Pensar, opa, quando ele está pensando lá na roupa dele. Sim, no preparo. O que eu vou vestir? O que eu vou olhar? E aí, se ela me perguntar isso, tu vai responder de acordo com as tuas vivências. Claro, claro. Porque vai aparecer. Não adianta assim, às vezes as pessoas, eu minto ou não minto? Gente, tá ali no teste. Vai aparecer, né? As pessoas passaram por vários estudos e várias pessoas para validar, né? Vai não aparecer, é bem assim. Vai aparecer. Não tem como. Não. Mas é isso aí. O que tu achou do nosso bate-papo? Adorei. Espero ouvir em outros. A gente vai fazer muitas vezes. Passa a próxima lama, né, André? Aí estão os contatos aí da nossa doutora Kelly. Né? Espero que vocês tenham gostado dessa conversa aí. Acho que é inédito, hein, a gente conversar sobre a parte psicológica do concurso. Nós vamos aprofundar, depois a gente pode pontuar alguns temas interessantes, né? A questão da ansiedade, da agressividade, os tipos de ansiedade que tem, né? Como controlar a impulsividade em relação à agressividade. Enfim, o preparo, né, as roupas, o tom, a cor da roupa, o cabelo, a forma de olhar, a forma de apertar a mão, postura, forma de sentar, tudo isso influencia numa avaliação na perspectiva do outro, né, que está te olhando. Então, mais do que nunca, nós estamos aqui pensando na sua aprovação total. Não só pensando na aprovação parcial. Se tu roda na primeira fase, aliás, se tu faz a primeira fase, fez a prova da primeira fase, né, Kelly? Aí passou e rodou na segunda fase, foi parcial, né? Agora, a nossa ideia aqui é aprovação total, é 100% de aprovação, né? Em todas as fases, né, Kelly? Em todas as esferas, né? Na teórica, na física, na psicológica. Exatamente. Estamos com vocês. Tá bom? Um grande abraço, cursotaf.com.br.